tarde para você, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote, chego agora ao vivo neste sábado com as principais notícias e análises de especialistas. Agora são 13 horas e 20 minutos e você sabe que outubro é um mês rosa e hoje, 19 de outubro, é o Dia Internacional de Combate ao Câncer de Mama. E eu adianto que ao longo do jornal, além de muita informação, a gente vai contar com a participação de médicos, psicólogos, para a gente se conscientizar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dessa doença. Fique com a gente, o Jornal deste sábado está começando. E neste mês de outubro, onde o Brasil e o mundo se mobilizam pela conscientização do câncer de mama, algumas pesquisas recentes revelaram dados importantes sobre a doença. Vamos ver. Com bilhões de dólares já investidos ao longo dos anos em pesquisas pelo mundo, a cura do câncer ainda segue como uma ambição, apesar dos grandes avanços nas últimas décadas. A doença, que é causada pela multiplicação desordenada de células que se dividem formando tumores, pode ser caracterizada por mais de 100 formas diferentes pelo corpo, como câncer de pele, pulmão, próstata, entre outras. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer apontou que o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, tanto no Brasil como em todo o mundo, tendo um crescimento de 25% no número de novos casos a cada ano. Só em 2024, foram estimados mais de 73 mil novos casos deste tipo de câncer, o que representa 10,5% de todos os casos de câncer no país, tendo as maiores taxas no Sudeste e Sul. A idade é um dos mais importantes fatores de risco para a doença. Cerca de 4 em cada 5 casos ocorrem após os 50 anos de idade. E olha, esse é o segundo câncer mais incidente nas mulheres, atrás apenas do câncer de pele. Para a gente falar mais a respeito, nós vamos conversar agora com a oncologista, a doutora Isabela Drummond Figueiredo. Boa tarde, doutora Isabela, seja muito bem-vinda ao jornalismo da Rede TV. Olá, Tabata. Olá a todos que estão nos ouvindo neste momento e nos assistindo. E obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Doutora, por que a incidência do câncer de mama em mulheres ela é tão alta? Há algum fator de risco que explique isso? Bem, nós temos muitos fatores de risco relacionados ao câncer de mama na mulher, porque é importante falar que o câncer de mama também ocorre em homens, porém numa incidência muito menor. Então, nós temos aqueles fatores de risco que não são modificáveis, que a idade, como foi já mostrado aí na reportagem, mulheres acima de 50 anos têm um risco maior para câncer de mama. O histórico familiar também, mulheres que têm familiares de primeiro ou segundo grau têm até 2 a 3 vezes mais risco de ter câncer de mama. A presença de mutações genéticas germinativas, como a do gene BRCA1, BRCA2, que ficou muito famoso devido a Angelina Jolie, né, compartilhar a sua história nas redes sociais, na mídia. E nós também temos aqueles fatores que a gente consegue modificar, que eles são responsáveis por até 40% dos casos de câncer de mama, que seriam o estilo de vida, o sedentarismo, aumenta o risco de câncer de mama. Então, por isso é muito importante ter uma rotina de atividade física regular, é importante se movimentar. Também a alimentação que veio mudando nos últimos anos. Hoje em dia nós consumimos muito mais alimentos industrializados. Eu falo para as minhas pacientes que é muito importante descascar mais e desembalar menos. A gente precisa priorizar aqueles alimentos in naturas, verdura, fruta, carnes mais magras como peixe, um frango, evitar consumir excesso de carne vermelha, churrasco, porque a gente sabe que isso daí é fator de risco para o câncer de mama também. Manter um peso controlado, porque a obesidade, o sobrepeso, aumenta o risco de câncer de mama, principalmente na pós-menopausa, além do álcool, né, que aumentou muito o consumo entre mulheres. O tabagismo também é um fator de risco. E a gente sabe que nas mulheres mais jovens, o câncer de mama ele vem aumentando também. E uma das possibilidades é a mudança do padrão reprodutivo, porque hoje as mulheres têm filhos em idades
muito mais tardias e muitas não amamentam. E a gente sabe que ter filho e amamentar também são fatores protetores para o câncer de mama. Doutora, as mulheres que não conseguiram amamentar ou que amamentaram por um menor tempo do que aquele recomendado, né? Seja muitas vezes ou por escolha ou porque não conseguiu, às vezes, enfim, fatores externos, estresse, cansaço, elas têm uma chance maior de desenvolver, de ter o câncer de mama? Ou só o fato, como você disse, dela ter tido filho, isso já reduz? Na verdade, a amamentação é um fator de proteção, né? Porque durante a amamentação, as células ali, elas se diferenciam e a gente sabe que quanto mais células diferenciadas, isso é um fator de proteção, porque o câncer está relacionado com uma indiferenciação dessas células. Então, é um fator de proteção, não é para as mulheres se sentirem, às vezes, culpadas por não amamentarem e acharem que isso daí vai aumentar muito o risco de câncer de mama, não. É importante que elas saibam que isso daí é um fator de proteção. Então, a gente sabe que o câncer de mama ele é multifatorial. Este é apenas um dos fatores. A gente precisa levar em consideração o conjunto, né, a quantidade de fatores de risco que podem levar ao surgimento do câncer de mama. Agora você disse, doutora, que ocorre o câncer de mama, existe em homens também, só que, claro, numa proporção muito menor, né? Infelizmente, as mulheres são mais acometidas. Agora, o que explica o fato dos homens desenvolverem menos essa doença? Na verdade, os homens, eles também têm glândula mamária, né? Porém, as mulheres têm uma proporção, né, de a mama da mulher é muito maior. Então, a mulher ela fica muito mais exposta a fatores que podem levar essas glândulas, essas células que estão ali na mama, a proliferarem. Então, a incidência nos homens é menor porque também ele tem menos quantidade de células ali na mama. E é importante também deixar claro que no homem é mais fácil detectar. Porém, às vezes, muitos homens negligenciam. Então, é difícil você encontrar câncer de mama avançado nos homens, porque como é muito mais fácil detectar, então é mais fácil palpar um nódulo também ali naquela mama. Mas uma das explicações, né, para a sua pergunta de maneira objetiva é porque a mulher tem muito mais células, né? A mama é muito maior, então é muito mais fácil uma daquelas células sofrer um erro durante a proliferação celular. Porque o que é o câncer de mama? O câncer de mama é um problema, uma alteração genética que ocorre dentro daquela célula, por isso todo câncer, a origem de todo câncer, ele é genético, porque ocorre uma mutação em algum daqueles genes, né? E quando a gente tem uma mutação em um gene que era para proteger a célula de uma proliferação desordenada, isso vai propiciar aquela proliferação, e quando a gente não tem mecanismos para poder fazer com que aquela célula entre a apoptose, que é a morte celular, a gente vai ter o surgimento do câncer. Então, a mama da mulher é muito maior, né? Então, é muito mais fácil que isso ocorra em relação à mama do homem, que é muito menor, tem muito menos células, menos glândulas. E quais são os sintomas da doença, doutora? O que a gente precisa se atentar? Porque muito se fala daquele exame, exame não, né? O toque, né? Enquanto nós estivermos tomando banho, enfim, nos cuidando, para que a gente faça aquele toque para sentir algum nódulo, algum carocinho. Além desse, tem algum outro sinal que nós devemos nos atentar? É muito importante, Tabata, você falar do autoexame das mamas. Porque o autoexame, ele é importante para a mulher se conhecer, para ela ter autoconhecimento da sua mama, porque caso tenha alguma alteração, ela consegue procurar ajuda, ela consegue passar em consulta para um profissional da área da saúde, um médico, um mastologista, um ginecologista, estar examinando essa mama. Porém, ele não é o exame que vai fazer, que vai detectar o câncer de mama. Eu falo para as minhas pacientes que a maioria das alterações que tem na mama, elas são benignas, porém, quem vai
fazer essa diferenciação entre benigno e maligno é só o médico, é só o exame de imagem, né? O médico, através do seu exame clínico também, da sua palpação, e através do exame de imagem, que a gente tem a mamografia, a ultrassonografia e a ressonância das mamas. E qualquer sinal alterado na mama, qualquer sintoma, você deve procurar uma ajuda especializada, uma ajuda médica, um mastologista ou ginecologista ou seu médico de saúde da família, para ele fazer esse diagnóstico diferencial, porque o câncer de mama tem inúmeros sintomas e sinais que a gente pode ver na mama, como, por exemplo, o surgimento de um caroço. Você pode ter vermelhidão na mama, descamação daquela mama. O mamilo ele pode ficar para dentro, ele pode ficar invertido. Secreção, uma secreção que não seja aquela secreção láctea, mas uma secreção sanguinolenta, de uma coloração diferente, também levanta uma suspeita. Também palpar ínguas debaixo da axila também pode ser um sinal do câncer. Porém, como eu disse, a maioria dessas alterações, elas são benignas, mas quem vai fazer o diagnóstico diferencial é só o médico e auxiliado, né, pelos exames de imagem. Por isso, qualquer alteração na mama, ela merece uma investigação. Você precisa procurar uma ajuda médica especializada para a gente poder fazer esse diagnóstico. Doutora, quais são as chances de cura da paciente após o diagnóstico? As chances de cura, ela variam muito do estadiamento do câncer. Porque o que é o estadiamento? A gente tem aquele câncer que está ali no seu estado inicial, que é o estadio 1. A gente tem aquela doença que pode estar mais avançada, que é quando aquela célula cancerígena ela já conseguiu sair da mama e atingir os vasos linfáticos e sanguíneos e conseguiu ir para outras partes do corpo, como o osso, o fígado, o pulmão. Então, quando a gente fala do estadio 1, o estadio 2, o estadio 3, a gente ainda está falando de um cenário de cura. Porém, quando a gente fala do estágio 1, que é aquela doença bem inicial que eu consigo detectar através de exames de imagem, como a mamografia, que é o melhor exame que nós temos de rastreamento, que é um exame que diminui mortalidade, que salva vidas, a gente está falando de taxas de cura de mais de 95%. Então, o câncer de mama é uma doença, sim, curável, desde que diagnosticada em estágios iniciais. Porém, quando nós temos doenças muito avançadas, como o estágio 4, que é a doença metastática, que já conseguiu atingir outros órgãos, aí a gente já está falando de controle de doença. Aí a gente não consegue mais falar de cura, apesar de nós termos muitos tratamentos bons para câncer de mama, que conseguem um controle, uma qualidade de vida excelente para as pacientes, mas neste cenário a gente está falando de controle. Agora, doutora, com relação à prevenção, né, é muito importante que a gente fale sobre a prevenção, né, conscientizar realmente as mulheres que estejam nos assistindo, homens também, né, porque, como você bem disse, os homens também são acometidos pela doença. Quais os cuidados que a gente deve ter para que a gente possa se prevenir ou reduzir as chances de desenvolver essa doença? Bem, se você tem mais de 40 anos e se você não tem nenhum outro fator de risco que aumenta muito as suas chances de ter câncer de mama, a gente fala, se você tem um risco populacional, você precisa começar a fazer a sua mamografia a partir dos 40 anos de idade. Mamografia, como eu disse, salva vidas e reduz mortalidade em 30%. Além disso, nós temos aqueles fatores de risco que são modificáveis e que estão relacionados com a diminuição, né, da incidência de câncer de mama, que é praticar atividade física regular. Inclusive, nós tivemos um estudo agora apresentado no Congresso Europeu de Oncologia, que é aquela atividade física em forma de HIIT, que é uma atividade mais intensa, intercalada com pausas, associada a exercícios de resistência, que é a musculação,
também reduz mortalidade por câncer de mama, além de melhorar a qualidade de vida, mesmo para pacientes que estão em tratamento. Então, é muito importante fazer atividade física, se movimentar, é importante controlar o seu peso, porque nós sabemos que a obesidade, que o sobrepeso, eles estão relacionados com vários tipos de câncer, inclusive com o câncer de mama, principalmente para mulheres na menopausa. É importante cuidar da sua alimentação, preferir alimentos in natura, com muitos vegetais, com frutas, legumes, procurar consumir alimentos integrais, carnes mais magras, carnes brancas, porque esses fatores, se a gente conseguir ter uma vida mais saudável, mudar o nosso estilo de vida, a gente vai estar conseguindo prevenir o câncer de mama em até 30%. Perfeito, doutora. E fazer os exames, né, regularmente também, sempre é bom lembrar, né, doutora? Exatamente. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer falar contigo, te ouvir as suas recomendações, informações valiosíssimas sobre a doença, né? E como que a gente pode tratar, prevenir acima de tudo. Muito obrigada, foi um prazer enorme falar contigo. Eu que agradeço, porque conhecimento é poder, então quanto mais a gente conseguir difundir essas informações, a gente vai ter muito mais mulheres empoderadas para poder cuidar muito mais da sua saúde. Obrigada, doutora. Um forte abraço e bom final de semana. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. E olha, agora a gente fala sobre a saúde mental, né, de pacientes oncológicas, porque um estudo apontou que mais de 20% das mulheres que lutam contra o câncer de mama correm o risco de entrar em um quadro de depressão. Vamos conferir. Dr. Carl Simonton, um renomado médico oncologista, afirmava com frequência aos seus pacientes que a batalha contra o câncer começa pela mente. Hoje, 2 décadas após essa afirmação, é quase impossível que um tratamento contra o câncer não tenha juntamente um acompanhamento psicológico. Isso porque estudos revelaram que fatores emocionais e psicológicos podem influenciar a progressão ou regressão da doença. Segundo especialistas, mulheres com câncer de mama têm de 10 a 25% de chance de desenvolver depressão. Isso se inicia mesmo antes do diagnóstico positivo. Muitas pacientes, ainda quando estão aguardando o resultado, podem ser acometidas por estresse, medo e ansiedade, o que mina sua saúde mental. Médicos relatam que pacientes depressivos, por vezes, desistem do tratamento, considerando estar no fim da vida. E o que também faz toda a diferença, segundo a pesquisa, é o apoio familiar ao paciente. A descoberta do diagnóstico representa uma sobrecarga emocional muito intensa. Poder contar com a família e ser auxiliado por profissionais preparados alivia a pressão psicológica, gerando em mais de 80% dos casos uma resposta positiva no tratamento. E olha, o diagnóstico de câncer de mama, ele afeta profundamente a vida de pacientes física e emocionalmente, né, gente? Ansiedade, depressão, perda da autoestima, medo, incerteza, são tantos impactos psicológicos e são comuns que isso causem nas mulheres que enfrentam essa doença, né, depois de receber uma notícia que a gente não espera passar por isso, né? Mas para falar sobre esse assunto, saúde mental das pacientes, nós recebemos aqui no estúdio a psicóloga Priscila Ribeiro. Priscila, um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigada. Prazer é meu, Tabata. Muito obrigada pelo convite. E falar de saúde mental quando uma paciente recebe o diagnóstico de câncer de mama é muito importante. Por quê? O primeiro sentimento que uma paciente ela tem é o do medo. Em seguida, a frustração, a tristeza, insegurança. Então, a partir do momento em que uma paciente ela recebe esse diagnóstico, ela é acometida do medo. Então, é necessário a rede de apoio e um acompanhamento psicológico desde o início do tratamento. Então, o acompanhamento psicológico ele vai ajudar essa paciente no processo de tratamento. Então, a rede de apoio é importante também. Por quê? Porque muitas das vezes a paciente ela encara até de uma forma positiva. Não, vamos fazer o tratamento, como a doutora falou anteriormente, é um tratamento que a porcentagem de cura é muito grande.
Mas no momento em que uma paciente ela recebe esse diagnóstico, o medo faz com que ela não tenha noção, né? Ela não tem recursos mentais para lidar com esse diagnóstico. Então, por isso, a importância do tratamento psicológico não só para a paciente, mas também para a rede de apoio. Porque nós entendemos que existem pacientes que passam muito bem pelo processo, mas a rede de apoio, como um familiar, por exemplo, entra em desespero. Então, às vezes, a família que precisa estar ali dando esse apoio acaba se desesperando diante do diagnóstico e pode interferir no tratamento do paciente, porque o paciente, além de lidar com o processo que ele precisa, né, a paciente, além de lidar com o processo que ela precisa do tratamento, ela tem que lidar também com a questão da autoimagem, porque o processo para a mulher é muito doloroso. No processo de tratamento, cai o cabelo com a quimioterapia. Se for necessário, né, a intervenção cirúrgica, ela pode ter a retirada da mama. Então, para a autoimagem da mulher, isso é muito doloroso. Então, trabalhar o psicológico e também a rede de apoio, o psicológico da rede de apoio da mulher é muito importante. E algo muito interessante que acontece nesse processo com algumas mulheres, Tabata, é o abandono. Muitos parceiros abandonam as suas parceiras no processo de tratamento oncológico. Então, mais um processo emocional que essa paciente tem que lidar no percurso do tratamento oncológico. Agora, gente, é absurdo, né, imaginar isso, Priscila. Você receber uma notícia, né, um diagnóstico de uma doença, de um câncer de mama. É claro que, como mesmo a doutora Isabela, né, a oncologista, na entrevista anterior, ela falou que diagnosticado precocemente, as chances de cura passam de 95%, ainda assim é uma doença. Sim. Né? E as mulheres, como você disse, ficam assim paralisadas, porque é como se o chão abrisse, sim, né? Sim. E o mundo acabou. Então, passar por essa situação e ainda por cima ser abandonada pelo parceiro no momento que você mais precisa, gente, é muita coisa para lidar, né? É muita coisa, então interfere no processo mental, porque essa paciente ela precisa entender o processo que ela está enfrentando com o diagnóstico, mas ela também precisa buscar recursos emocionais para lidar com esse processo. Então, se ela não tem recursos emocionais, e se nós estivermos falando, por exemplo, de uma paciente que ela tem problemas com a autoestima, né? Ela tem já um problema com a autoestima dela, ela vai enfrentar um processo onde o cabelo dela vai cair, onde pode ser que haja aí a retirada da mama, diante de uma cirurgia, e ainda ter que buscar recursos para enfrentar, talvez no decorrer desse processo, um divórcio. Então, é muita demanda emocional. Para que ela, é muita bagagem. E a pergunta é, Tabata, como que esta mulher estava antes de receber esse diagnóstico? Como que ela estava emocionalmente? Né? Que tipo de situação que ela estava enfrentando antes do diagnóstico? Para que ela busque um recurso psicológico para lidar com todas essas questões. Então, o acompanhamento psicológico vai fazer com que essa mulher não só apenas enfrente esse diagnóstico, né, com os recursos adequados, mas também, Tabata, ela enfrente situações na qual ela já estava passando anterior a esse diagnóstico, porque eles trazem impacto também para esse processo, porque ela está ainda processando na mente dela o que está acontecendo. Quais são os processos que ela vai ter que enfrentar, e aí ele vai se juntar com um processo anterior de algo que ela já estava vivenciando, de alguma demanda emocional que ela já estava tendo, e é necessário que não somente ela, mas a rede de apoio dela também esteja preparada para um processo como esse. Agora, qual a importância da fé nesses momentos, né? Olha, Tabata, alguns estudos já estão sendo realizados de que nos hospitais é de extrema importância a fé, porque a maioria das pacientes, quando nós falamos de um tratamento oncológico, que elas fazem uso da fé, elas têm uma recuperação muito melhor. Elas conseguem lidar muito melhor com o diagnóstico do que uma pessoa que ela é cética, por exemplo, que ela não tem fé. Então, a fé ela é de extrema importância para uma mulher que ela... Tanto uma mulher ou qualquer outra pessoa que enfrenta um diagnóstico médico. Mas falando de câncer de mama hoje, é de extrema importância. As mulheres, elas sabem lidar porque elas não têm somente a rede de apoio familiar.
elas também têm a rede de apoio espiritual que elas precisam para lidar com essa circunstância. Nas igrejas, né? Até Sim. mesmo aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus é um exemplo, né? De que as mulheres recebem todo o apoio necessário. Então, ter fé nestes momentos é fundamental. Fundamental. Né? Agora, com relação à rede de apoio, Priscila, que você falou, porque a família toda também é impactada por essa notícia. E muitas vezes lidar com o dia a dia, né, de uma paciente oncológica não é fácil, né? Se ela estiver passando por um tratamento, tem os sintomas que ela sente, né, com a quimio, com a rádio, não se sente bem, então você precisa estar forte e tentar se mostrar, né, firme para que não passe essa angústia para a familiar, né? Agora, como lidar com isso? É importante também que os familiares busquem ajuda. Sim, inclusive, Tabata, alguns hospitais já oferecem tanto o processo, né, de terapia no decorrer, né, do tratamento para o paciente e também para a família, até para que a família saiba lidar com esse processo. Porque diante de um procedimento em que a paciente ela está passando por esse processo de tratamento e ela enfrenta, às vezes, um conflito familiar, interfere muito no tratamento, porque ela não tem recursos emocionais para lidar com o tratamento e também não tem recursos emocionais para lidar com um conflito familiar que ocorre no percurso aí desse tratamento. Então, é muito importante, por quê? Porque o familiar, ele também é acometido com o diagnóstico. Ele também precisa de recursos emocionais para aprender a lidar. Muda totalmente a dinâmica de uma família. Então, assim, ela precisa agora de tempo para lidar com o tratamento. Ela abre mão de um processo de trabalho, por exemplo, ela está trabalhando, mas ela vai precisar se abdicar desse trabalho para fazer o tratamento. E, consequentemente, a família também precisa entrar nessa dinâmica para dar esse apoio tanto emocional como físico, né? Como você bem disse aí, há uma debilidade no processo, por exemplo, quando a paciente ela faz o processo de quimioterapia, ela fica debilitada, pelo menos naquele dia, 2 dias. Então, é necessário que haja alguém ali, junto com essa paciente, que também vai ter uma demanda emocional dessa pessoa que acompanha, porque vê ali um parente passando por um processo doloroso, também dói no emocional, né? Então, é importante esse acolhimento, né? Esse acompanhamento psicológico, tanto para a paciente, como também para o familiar, né? Essa rede de apoio que acompanha essa paciente. Agora, e com relação à sociedade de modo geral, né? Porque há muito ainda aquele estigma, né, de a mulher com câncer de mama, muitas vezes que usam um lenço ou que usam uma peruca e tem aquela coisa assim, ai, coitada, né, olha com pena. E por conta disso, muitas delas acabam se isolando, né, acabam deixando a sua vida social de lado por conta do receio do que as pessoas vão falar, que podem até deixar a pessoa mais para baixo ainda. Né? Como que a gente pode lidar melhor com essas mulheres? Olha, uma das formas de lidar melhor, Tabata, é trabalhar o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele faz com que você saiba quem você é e a opinião alheia não interfere. Então, essa mulher, ela consegue lidar com qualquer tipo de questão, seja um diagnóstico médico, sejam demandas emocionais. Então, o autoconhecimento, ele prepara todas as mulheres para lidar não só com um diagnóstico como esse, mas com qualquer outra demanda. Ela não fica exposta à opinião alheia, porque a sociedade, quando, né, você bem falou, olhares, comportamentos, eles trazem um impacto na vida do outro. Nós somos moldados pelo ambiente em que nós estamos. Então, uma vez que eu estou diante de um diagnóstico, eu já tenho um problema com a minha autoimagem e eu tenho que usar um lenço, isso vai impactar demais. Mas a partir do momento em que eu tenho um autoconhecimento, eu já não estou exposta a essas opiniões alheias, né? a essa demanda da sociedade. Eu consigo lidar muito bem com essa e com qualquer outra demanda. Agora, mulheres que estejam nos assistindo muitas vezes, né, que estejam passando por essa situação, e você falou muito sobre a autoestima, que
que é muito impactada, né? E muitas vezes é a primeira coisa que a mulher já pensa, né? Meu Deus, eu vou ficar careca. Né? Em relatos que a gente ouve ao fazer entrevistas, o impacto que isso causa na mulher é muito grande, porque a gente se olha no espelho todos os dias, né? E a aparência muda. Né? E muitas vezes, durante o tratamento, fica com uma aparência mais cansada, mais debilitada, o que é normal. Mas como lidar com isso melhor? Como que a gente pode fazer as pazes com o espelho, mesmo passando por uma doença como o câncer de mama? Sim, hoje existem recursos, existem instituições que ajudam nesse processo, né, de tratamento, até para trabalhar a autoimagem. E o processo psicológico é um deles, mas existem instituições que trabalham também na questão do físico da mulher, fornecendo perucas, fornecendo outros recursos para trabalhar essa autoimagem, porque é de extrema importância, Tabata. Uma mulher que ela tem já uma dificuldade na autoestima, passar por um processo doloroso, ela pode retardar o processo dela de cura. Porque o processo mental, ele ajuda muito, né, na recuperação. Então, a forma em que você se enxerga, que você se percebe, também vai ajudar no processo de cura. Então, existem instituições preparadas que fornecem peruca, que fornecem recursos, né, ferramentas para que essa mulher ela se sinta melhor na autoimagem dela, né, além da psicoterapia em grupo, a individual. São muitos recursos hoje para lidar com esse tipo de diagnóstico. Tem alguma mudança, alguma diferença, na verdade, de como lidar com a situação, de acordo com as idades? Porque o câncer de mama, ele é mais comum em mulheres a partir dos 40 anos. Entretanto, né, a própria doutora Isabela, oncologista, na entrevista anterior, ela mencionou que mulheres jovens cada vez mais estão sendo diagnosticadas com a doença. As mulheres mais jovens, elas tendem a lidar melhor com a notícia ou não? Isso não muda? Considerando, né, o estado atual social que a gente vive hoje, nós, apesar de termos mais informações, as pessoas elas têm dificuldade de lidar com o próprio eu. Então, as mulheres mais velhas, elas têm uma tendência a lidar melhor com o diagnóstico, até por conta da experiência de vida, né? Por conta da vivência, de enfrentamento de conflitos. As mulheres mais novas, Tabata, você citou algo muito importante, elas já têm essa dificuldade, né? Com a autoimagem, muita informação, que faz com que a mulher ela tenha um padrão de beleza muito alto. Então, ela vai em busca daquilo que está sendo oferecido pelas mídias sociais muitas vezes. Então, no momento de um diagnóstico, ela tem dificuldade em lidar emocionalmente com essa situação. Então, as mulheres mais velhas não, justamente porque elas já foram treinadas, né? Elas têm um processo mental diferente. E uma coisa que você falou que é interessante também, há um índice muito grande, né, do diagnóstico em mulheres mais novas, abaixo de 40. Há uma pesquisa que diz que as mulheres, né, elas, em alguns momentos, elas não têm, como a doutora Isabela falou, elas não têm um histórico familiar do diagnóstico na família. No entanto, elas passam por processos psicológicos de muita mágoa, de muitos sentimentos negativos guardados, mágoa, ansiedade, depressão. E há um processo de pesquisa que diz que isso também é um fator de risco para desenvolver o câncer de mama. É muito interessante, é um estudo que faz com que a gente, né, pense também, né? Hoje nós vivemos numa geração muito ansiosa, muito depressiva, e pode ser um dado importante para nós ficarmos aí atentas. Com certeza. Olha, Priscila, foi um prazer enorme te receber aqui. Foi muito bom o bate-papo, trazer essas informações tão importantes, né, para a gente cuidar da nossa saúde mental e principalmente as mulheres que passam, né, que foram diagnosticadas com essa doença, para que elas se cuidem e saibam que a vida vale a pena, que não acabou, que é possível buscar ajuda e com profissionais capacitados como você, elas podem lidar muito melhor com essa doença. Sim. Muito obrigada, foi um prazer muito grande. Muito obrigada, Tabata, eu que agradeço, um prazer.
E olha, a gente vai entender melhor agora um tratamento chamado oncofertilidade. Você sabia que as mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama podem congelar os óvulos e aí no futuro realizarem o sonho da maternidade? Vamos conferir. As mulheres diagnosticadas com câncer de mama podem congelar óvulos antes de começar o tratamento para a cura e, assim, manter a chance de engravidar depois da recuperação. O objetivo das instituições que realizam o procedimento é agilizar o processo de preservação de fertilidade e garantir que o tratamento não atrase o início da quimioterapia. Mas o que poucas sabem é que o procedimento pode ser feito de graça pelo Sistema Único de Saúde. O Hospital da Mulher é uma das poucas instituições que fazem o procedimento pelo SUS. Na rede privada, o valor do procedimento pode passar dos R$30 mil. O procedimento não é uma garantia de gravidez futura, mas sim uma possibilidade que leva em conta idade, número de óvulos, histórico clínico da paciente e também de seu parceiro. Prevenção é o segredo, gente. Não deixe sua saúde para depois. Faça seus exames anualmente. A sua vida não pode esperar. Um ótimo final de semana para você. Continue ligado na nossa programação. Muito obrigada pela companhia e até mais.